Namastê, muito boa noite a todos, a todas. Vamos para mais uma noite de leitura deste livro, que é O Despertar da Consciência de Neville Goddard. É um livro que traz a linguagem mística e explicações de Neville Goddard a respeito das escrituras sagradas. E é um livro fantástico, que traz um despertar, realmente um despertar que faz com que a gente repense em tudo aquilo que a gente já ouviu, alguns dogmas, alguns paradigmas que nós tínhamos, né? Vai quebrando toda essas crenças limitantes que nós temos. E eu sou a Simone Chiavoloni, e toda quarta-feira eu faço a leitura deste livro. E nós fazemos a leitura e depois o compartilhar. Hoje, nós vamos iniciar. Eu estou querendo ler novamente o capítulo 3, porque o capítulo 3, ele é muitíssimo profundo e é muito bom a gente estar mais presente para ele, ainda mais que ficamos a semana passada sem a leitura. Esse capítulo 3, ele é fantástico, ele está na página 77. O livro que nós estamos lendo agora é A Sua Fé é a Sua Fortuna. É um livro que foi escrito e publicado em 1941. E ele traz assim, ensinamentos fantásticos mesmo. Então, a gente vai começar na página 77. O princípio da verdade. Antes de nós iniciarmos, né, nossa leitura, sempre fazemos a conexão com todos aqui presentes, e fazer a conexão principal com o nosso divino, para que ele esteja junto conosco, ao nosso lado, para acompanhar esse ensinamento maravilhoso. Então, eu te vejo, Patrícia, te vejo, Elisa, te vejo, Andréa. Eu estou aqui. E nosso divino está em nosso coração. Vamos fechar nossos olhos, respirar profundamente e nos conectar, fazer essa conexão principal com o nosso divino, trazendo ele com sua presença aqui junto nesta leitura. Vamos caminhar nesse espaço, esse espaço secreto que é só nosso, para fazer esse encontro com o nosso divino que habita em nosso coração. E logo ali adiante, de braços abertos, se encontra o nosso divino, nosso Deus, nosso Antaryami. Eu te vejo, divino. Eu estou aqui. E te convido para ficar com sua presença a cada instante de minha vida. Vamos inspirar profundamente e então abrir os nossos olhos. Nós vamos iniciar então na página 77. Boa noite, Maria Alice, eu te vejo. O princípio da verdade. Esse princípio é fantástico, por isso que eu vou fazer essa releitura hoje. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. A verdade que liberta o homem é o conhecimento de que a sua consciência é a ressurreição e a vida, que ela ressuscita e traz à vida tudo o que ele é consciente de ser, pois além da consciência,
não há ressurreição nem vida. Quando o homem desistir da sua crença em um Deus externo a si mesmo e começar a reconhecer sua consciência como Deus, como fizeram Jesus e os profetas, ele irá transformar o seu mundo com a percepção que eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. Ele vai descobrir que a sua consciência é Deus e que ele é consciente de ser o Filho dando testemunho de Deus, o Pai. O indivíduo e as suas concepções são um, mas o indivíduo é maior que as suas concepções. Antes que Abraão existisse, eu sou. Sim, eu era consciente de existir antes mesmo de me tornar consciente de ser homem. E no dia que eu deixar de ser consciente de ser homem, eu ainda continuarei a ser consciente de ser e existir. E por que isso? Porque a nossa consciência, ela continua existindo, mesmo se não estamos em um corpo. É por isso. A consciência de ser não depende de nada. Ela procede de todas as concepções de si mesma, e assim ela será, mesmo quando todas as suas concepções deixarem de existir. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, versículo 13. Ou seja, todas as minhas concepções começam e terminam em mim, mas eu, a consciência infinita, permanecerei para sempre. Jesus descobriu essa verdade gloriosa e declarou-se ser um com Deus, não um Deus que o homem tenha moldado, pois ele nunca reconheceu tal Deus. Jesus reconheceu a Deus como sendo a sua consciência de ser, e então disse que o céu, o reino de Deus, está dentro de cada homem. E é exatamente assim. É dentro de cada um de nós que habita o nosso Deus, nosso divino, nosso antariano. Quando foi escrito que Jesus deixou o mundo e foi até seu Pai, simplesmente foi afirmado que ele tirou a sua atenção do mundo dos sentidos e se elevou em consciência para o nível que ele desejava expressar. E lá permanecia até se tornar um só com a consciência para a qual ele ascendeu, para que, quando ele voltasse para o mundo do homem, ele pudesse agir convicto, de maneira positiva, com aquilo que ele se tornou consciente de ser. Um estado de consciência que ninguém além dele conhecia ou sentia. O homem, por sua ignorância dessa lei eterna da expressão, classifica tais acontecimentos como milagres. Elevar a consciência ao nível do seu desejo e permanecer neste nível até que ele se torne natural é a fórmula para todos os milagres aparentes. E eu, se me erguer sobre a terra, atrairei todas as pessoas até mim. João 12, versículo 32. Se eu erguer a minha consciência à naturalidade daquilo que desejo, eu atrairei a manifestação do que desejo para mim. Aí está novamente a comprovação falando que temos que expressar e temos que viver essa verdade. Quando a gente coloca essa concepção como verdade, ela se manifesta realmente na nossa vida. Nenhum homem vem a mim sem que o Pai, dentro de mim, o tenha chamado. E eu e meu Pai somos um. A minha consciência é o Pai que atrai as manifestações da vida para mim. A natureza da manifestação é determinada pelo estado de consciência no qual eu habito. Eu estou sempre atraindo em meu mundo aquilo que eu sou consciente de ser. Então, nós atraímos para nós mesmos, na nossa vida,
tudo aquilo que a gente é consciente de ser, aquilo que a gente dá força, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente expressa. A expressão é as ações nossas. As nossas ações, elas são exatamente isso, é como sou consciente de ser. Se você estiver insatisfeito com a sua atual expressão na vida, então você precisa nascer de novo. O renascimento é o falecimento deste nível atual com o qual você está insatisfeito, para então renascer no nível de consciência que você deseja possuir e expressar. Você não pode servir a dois senhores ou dois estados opostos de consciência ao mesmo tempo. Se você tirar a sua atenção de um estado e direcioná-la para outro, você morrerá para o estado do qual você se afastou e irá habitar e expressar aquele no qual você se uniu. O homem não percebe que ele poderia expressar o que ele deseja através de uma lei tão simples, adquirindo a consciência do seu estado do seu desejo. A razão para essa falta de fé da parte do homem é explicada por ele enxergar o estado desejado através dos olhos das limitações da sua atual consciência. Portanto, ele naturalmente olha para a realização do seu desejo como algo impossível de se realizar. Uma das primeiras coisas que o homem deve ter em mente é que é impossível burlar esta lei espiritual da consciência e que ele não deve colocar vinho novo em garrafas velhas. Ou seja, ao se elevar para um novo estado, ele precisa abandonar todos os aspectos da sua atual consciência, pois o estado desejado não precisa de complementos, ele já é completo por si mesmo, e cada novo nível de consciência é expressado automaticamente. Se elevar ao nível de um estado significa se tornar este estado em expressão. Mas para se elevar a um nível acima do estado do qual você está atualmente expressando, você deve descartar completamente a consciência com a qual você agora se identifica. Então, o que ele está dizendo? Que os nossos problemas, as situações que a gente passa na nossa vida, se você está querendo soluções, está querendo manifestar algo diferente, algo que sobrepõe isso, precisa abandonar os estados antigos, precisa sair daquelas lembranças, daqueles ciclos que ficam repetindo na nossa mente. É preciso fazer isso. Isso quer dizer que, até que a sua atual consciência seja descartada, você não será capaz de se elevar a um novo nível, a um outro nível. Não desanime. Se desapegar da sua identidade atual não é tão fácil quanto parece. Aceite o convite das Escrituras a ficar ausente do corpo para ficar presente ao Senhor. 2 Coríntios, versículo 8. Este não é um convite feito a um grupo seleto de pessoas. Isso é um chamado aberto a toda a humanidade. O corpo do qual você é convidado a ficar ausente é a sua atual concepção de si mesmo em todas as suas limitações, enquanto o Senhor ao qual você deve ficar presente é a sua consciência de ser. E para realizar esta façanha aparentemente impossível, você deve tirar sua atenção de seu problema e concentrar-se em apenas ser. Você deve dizer silenciosamente, mas com sentimento: eu sou, eu sou, eu sou. Isso é a base. Não condicione esta consciência ainda, mas continue a declarar calmamente: eu sou, eu sou. Simplesmente sinta a essência que é você, sem face e sem forma, e continue a fazê-lo até você se sentir flutuando. Então, quando eu falo para fazer a meditação do eu sou, é exatamente para isso. Só meditar no eu sou, repetir como um mantra,
alguns minutos fala em voz alta, outros movimentando somente os lábios, depois falando mentalmente. Isso vai fazendo com que você entre no campo ilimitado, como eu conheço, como eu costumo falar, que Krishnaji fala também para nós. E aí sim, flutuar no sentido psicológico, no sentido da mente. É abstrair totalmente dos sentidos físicos através da prática de relaxamento, voluntariamente recusando-se a agir às percepções sensoriais. Com isso, é possível desenvolver um estado de consciência de pura receptividade. Esta é uma tarefa surpreendentemente fácil. Neste estado de total desprendimento, um pensamento definido intencionalmente pode ser sutilmente gravado em sua consciência não condicionada. Aí está como a gente deve fazer. A intenção, como eu falei na leitura anterior, uma forma da gente fazer a intenção é usar o mudra. A gente pega a nossa mão direita, abre a mão direita, coloca a nossa mão esquerda, segurando desta forma, a mão direita, fecha e coloque sobre a coxa esquerda ao intencionar. Esse é um mudra que é usado muito pelos indianos, para a gente intencionar em nosso coração aquilo que nós desejamos. Então, essa é uma forma também que eu estou mostrando para vocês para intencionar com uma ajuda de um mudra. E aí, intencionando, o que você vai fazer? Depois de fazer o exercício do eu sou, vai continuar realizando eu sou até flutuar, e quando você flutua, então, que você sente que você está no campo ilimitado, intencione dessa forma que eu ensinei e comece a colocar sutilmente, gravar isso em sua consciência. Esse estado de consciência é o estado necessário para se realizar uma verdadeira meditação. Quando você está intencionando, também eu falo para você imaginar, se ver como aquele desejo que você está intencionando, você visualizar, fechar os olhos, imaginar você sentir todos os sentidos, ver as cores, a forma, se possível, sentir até o cheiro, ter aquela alegria neste momento. Porque quando estamos no campo ilimitado, tudo é possível. E lá é gravado, primeiramente, para depois se manifestar em nossa vida. Esta experiência maravilhosa de elevar-se a este estado de projeção é o sinal de que você está ausente do corpo ou do problema e agora está presente ao Senhor. Neste estado, você não fica consciente de ser nada além de eu sou. Você fica apenas consciente de ser e de existir. Quando esta expansão da consciência for alcançada, nesta profunda forma de si mesmo, forme a sua concepção, declarando-se e sentindo-se ser aquilo que você, antes de entrar neste estado, desejava ser. Você perceberá que dentro dessa forma profunda de si, todas as coisas parecem ser divinamente possíveis. Qualquer coisa que você sinceramente sentir ser neste estado de expansão, se tornará, com o tempo, a sua expressão natural. E Deus disse que haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo deste limite das que ficaram por cima. E assim aconteceu. Gênesis 1, versículos 6 e 7. Sim, deixe que haja um firmamento ou concepção em meio a essa consciência expandida, reconhecendo e sentindo que eu sou aquilo que eu desejo. Em outras palavras, eu sou o que sou. Eu vou fazer mais uma observação aqui. Em alguns momentos, quando a gente está fazendo este exercício, que é como você entrar no campo limitado, no campo da consciência, às vezes a gente, mesmo intencionando, não consegue visualizar
Não consegue. Ainda não consegue ver, sentir, só sabe que quer aquilo. E nesses momentos, quando a gente acontece de ter esses, não conseguir visualizar, não conseguir ver nem imaginar, porque acontece algumas vezes que você não está conseguindo ainda desapegar deste problema ou do que está acontecendo para enxergar essa solução. Uma das afirmações que diz tudo é: eu sou o que sou. Então, neste momento, se você não conseguiu, mesmo que você intencionou, que você tentou visualizar, visualizou um pouco, mas você não sentiu firmeza, afirme apenas: eu sou o que sou. Eu sou o que sou, ele abrange o todo, o tudo que existe. Inclusive, ele vai atingir aquilo que o seu coração almeja. Conforme você declarar e se sentir ser aquilo que deseja, você irá cristalizar essa luz em que você se encontra, na imagem e semelhança daquilo que você está consciente de ser. Agora que a lei do seu ser foi revelada a você, comece hoje a se reavaliar para mudar o seu mundo. O homem já manteve por tempo demais a crença de que ele nasceu da tristeza e que deve lutar para ter a sua salvação com o suor do seu rosto. Deus é imparcial. Ele não faz distinção de pessoas. Enquanto o homem continua a andar nessa crença de tristeza, porquanto ele vai andar em um mundo de dor e confusão, pois o mundo do homem é a sua consciência cristalizada em cada detalhe. No livro de Números está registrado: naqueles dias que haviam gigantes na terra, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e éramos gafanhotos aos olhos deles. Hoje é o dia, o eterno agora, onde as condições do mundo alcançaram a aparência de gigantes, o desemprego, a crise econômica, a competição do mercado, etc. São os gigantes que fazem você sentir-se ser como um gafanhoto indefeso. Mas, como foi dito primeiro, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e é por causa dessa nossa própria concepção, éramos gafanhotos aos olhos deles. Nós só podemos ser para os outros aquilo que primeiro somos para nós mesmos. Portanto, à medida em que nos reavaliarmos e nos sentirmos ser como um gigante, um centro de poder, nós automaticamente mudaremos a nossa posição em relação a eles, reduzindo os monstros antigos ao seu verdadeiro lugar, fazendo-os parecer como pequenos gafanhotos indefesos. Paulo disse deste princípio: isto é para os gregos, ou os sábios deste mundo, loucura, e para os judeus, ou aqueles que buscam por provas e sinais, um escândalo. E como resultado, o homem continua a andar na escuridão, ao invés de despertar para o ser que ele é de verdade. Eu sou a luz do mundo. O homem tem tanto tempo adorado as imagens de sua própria autoria que, de imediato, ele considera esta revelação uma blasfêmia. Mas no dia em que o homem descobrir e aceitar este princípio como base de sua vida, será o dia que ele conseguirá eliminar sua crença em um Deus externo a si mesmo. A história da traição de Jesus no jardim de Getsêmani é a ilustração perfeita da descoberta deste princípio pelo homem. Dizem que os guardas armados com bastões e lanternas buscavam a Jesus no escuro da noite. Entretanto, tendo Jesus pleno conhecimento de tudo o que viria sobre ele, saiu ao encontro deles e lhes perguntou: a quem procurais? Responderam-lhe: a Jesus de Nazaré. Ao que lhe respondeu Jesus: eu sou Jesus. E Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhe disse: eu sou Jesus, eles recuaram, atônitos, e caíram no chão.
Então Jesus lhe perguntou de novo: a quem procurais? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Jesus lhes exclamou: eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscai, deixai estes homens seguirem seus caminhos. João 18, versículo 4 ao 8. O homem, na escuridão da sua ignorância, sai em busca de Deus auxiliado pela luz ofuscante da sabedoria humana. Quando é revelado ao homem que o eu sou, ou a sua consciência de ser, é o seu salvador, o choque é tão gigante, é tão grande, que ele mentalmente cai no chão, pois cada crença que ele aceitou antes cai por terra no momento que ele percebe que a sua consciência é o único Senhor e Salvador. O conhecimento que o eu sou é Deus obriga o homem a abandonar todos os outros, pois é impossível servir a dois deuses. O homem que aceita a sua consciência de ser como Deus é incapaz de acreditar em outra divindade ao mesmo tempo. Antes que o homem consiga transformar o seu mundo, ele primeiro deve estabelecer este embasamento ou convicção. Eu sou o Senhor. O homem deve saber que sua consciência de ser é Deus. E a não ser que isto esteja firmemente estabelecido, tal que nenhuma sugestão ou argumento dos outros consiga estremecê-lo, ele poderá recair, retornando para a escravidão de suas crenças antigas. Por isso, eu vos afirmei que morrereis em vossos pecados. Se vós não crerdes que eu sou, certamente morrerei em vossos pecados. João 8, versículo 24. A menos que o homem descubra que a sua consciência é a causa de cada expressão da sua vida, ele continuará buscando a causa de sua confusão no mundo dos efeitos, e então terminará morrendo nesta busca infrutífera. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. João 15, versículo 5. A consciência da videira e o que você está consciente de ser é como um ramo que você alimenta e mantém vivo. Assim como o ramo não tem vida se não estiver enraizado na videira, da mesma forma, as coisas não têm vida a menos que você seja consciente delas. Assim como um ramo murcha e morre se a seiva da videira cessa de fluir em sua direção, da mesma forma, as coisas e qualidades passarão se você se afastar e tirar sua atenção delas, porque sua atenção é a seiva da vida, que as mantém vivas em sua expressão. É profundo. Enquanto a gente não descobrir, enquanto não aceitar, enquanto não estiver convicto de que você é Deus, e que tudo é possível, e que Deus é o Pai e você é o Filho, e que Deus manifesta e você expressa, nada você consegue. É como uma busca sem nenhum fundamento. Você só vai buscar e nunca encontra nada. Você encontra fragmentos, se apega a eles, e isso faz com que você acabe sempre estando em busca, nessa busca infinita, sem conseguir conquistar nada. Então é preciso a gente despertar essa consciência que Deus, eu sou Deus, que Deus está aqui, junto comigo, não lá fora, não numa igreja, não lá no céu, não, ele não é somente está aqui dentro comigo, ele está comigo e com tudo ao redor, tudo que está aqui ao meu redor, as plantas, a, a construção, a, a terra, a água, tudo, o ar, tudo é Deus. E é isso que a gente precisa sempre estar convicto e aprender sobre isso.
Demorei bastante tempo, 48 anos da minha vida, praticamente, para poder entender isso. E ainda estou em entendimento, porque é muito profundo isso. Mas já, pelo menos, já tenho essa consciência de que eu sou Deus. O dia que eu falei, foi eu acho que nessa parte que eu descobri que eu era Deus, nossa, porque é um pulsar, aí sim você sente a vida de verdade. E daqui em diante você só vai sentir a vida pulsando, que vida também é Deus. Também é Deus, tudo é Deus. A quem buscai? Eu já vos disse que eu sou Jesus. Por isso, se é a mim que buscais, deixai esses homens seguir seus caminhos. João 18, versículo 8. Ao que lhe respondeu Jesus: Eu sou Jesus, e Judas, aquele que o traiu, estava com eles. Assim que Jesus lhe disse: Eu sou Jesus, eles recuaram atônitos e caíram no chão. João 18, versículos 5 e 6. Hoje, muito se fala sobre mestres, anciões, gurus e iluminados, e de inúmeros seguidores que são constantemente enganados por buscarem a estas falsas luzes. Por um preço, a maioria desses pseudos mestres oferecem aos seus alunos iniciação nos mistérios, prometendo-lhe dar orientação e direção. E a fraqueza do homem em relação a estes líderes, bem como a sua adoração a ídolos, faz dele uma presa fácil dessas escolas e professores. A boa notícia é que a maioria desses alunos adeptos vão descobrir, depois de anos de espera e sacrifícios, que eles estavam seguindo uma miragem. Eles então se decepcionarão com seus mestres e suas doutrinas. E é esta decepção que valerá o esforço e o preço pago por suas buscas infrutíferas, pois eles então abandonarão a sua adoração pelo homem e, ao fazê-lo, irão descobrir que o que eles estão buscando nunca será encontrado no outro, pois o reino dos céus está dentro de si. Essa percepção será sua primeira iniciação real. E a lição aprendida será esta: há apenas um mestre, e este mestre é Deus, o Eu Sou, que habita em cada um de nós. Eu sou o Senhor, o Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Números 15, versículo 41. Não terá outros deuses além de mim. Deuteronômio 5, versículo 7. Eu sou a sua consciência, e o mestre e o senhor. E além da sua consciência, não há nem senhor e nem mestre. Você é o mestre de tudo que um dia você possa ser consciente de ser. Você sabe que sim, não é? Sabendo que o Senhor, que você é o Senhor e o mestre de tudo que você pode ser, o homem poderia lhe afastar completamente daquilo que você está consciente de ser. E ainda assim, apesar de todas as barreiras humanas, você conseguirá, sem esforço, atrair para si tudo o que você está consciente de ser. O homem que é consciente de ser pobre não necessita da ajuda de alguém para expressar a sua pobreza. O homem que é consciente de estar doente, embora confinado nas áreas mais hermeticamente isoladas contra vírus e germes no mundo, expressaria a sua doença. Não há barreiras para Deus, porque Deus é a sua consciência de ser. Independentemente do que você esteja ciente de ser, você poderá expressá-lo sem esforços. Pare de procurar pelo mestre que está por vir, pois ele está sempre com você. Eu estou com você sempre e estarei até o fim dos tempos. Mateus 28, versículo 20. Você irá, de tempos em tempos, definir a si mesmo como sendo muitas coisas, mas você não precisa necessariamente ser definido como algo.
para saber que você existe. Você é capaz de se projetar do seu corpo atual, se assim o desejar. E ao afastar isso, você irá perceber que você é uma consciência sem face e sem forma, e que você não depende desta forma, e você não depende desta forma que você está expressando. Você saberá o que você é em essência, e também irá descobrir que o conhecimento dessa sua essência é Deus, o Pai, que precede tudo o que você jamais imaginou ser. Não há nenhum mestre ascendido ou iluminado. Você deve banir de vez essa superstição. Você é quem sempre irá ascender de um nível de consciência para outro, o mestre. E ao fazê-lo, você manifesta o nível ascendido, expressando essa consciência recém-adquirida. Sendo a consciência o Senhor e mestre, então você é o mestre que conjura tudo o que agora está consciente de ser. Porque Deus, a consciência, chama as coisas que não são como se já fossem. Romanos 4, versículo 17. As coisas que não são vistas agora serão vistas no momento em que você se tornar consciente de ser o que agora não é visto. Esta ascensão de um nível de consciência para outro é a única ascensão que você um dia irá experimentar, e nenhum outro homem poderá levá-lo a este nível que você deseja. O poder de ascender está dentro de você. Ele é a sua consciência. Você deve se apropriar do nível de consciência que você deseja expressar, afirmando que você agora está expressando tal nível. Essa é a verdadeira ascensão. Ela é ilimitada, pois você nunca irá esgotar a sua capacidade de se elevar. Afaste-se das superstições humanas nas crenças em mestres místicos e encontre o único e eterno mestre dentro de si mesmo. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João 4, versículo 4. Acredite nisso. Não continue na cegueira, seguindo atrás da miragem dos mestres. Garanto que a sua procura terminará apenas em decepção. Entretanto, qualquer que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai, que estás no céu. Mateus 10, versículo 33. Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20, versículo 3. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Salmo 46, versículo 10. Provai-me nisto, assegura o Senhor dos Exércitos, e verá com vossos próprios olhos se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não tereis celeiros o bastante para guardá-las. Malaquias 3, versículo 10. Você acredita que eu sou capaz de fazer isso? Então peça a mim aquilo que você deseja ver derramado. Declare-se ser o que você quer ser e você será. Não porque os mestres lhe darão, mas por você ter me reconhecido como você mesmo, eu te darei, pois eu sou tudo para todos. Jesus não permitia que o chamassem de o grande mestre. Ele sabia que só há um grande mestre. Ele sabia que era o seu Pai que está no céu, a sua consciência de ser. O reino de Deus, pois o reino dos céus está dentro de você. Sua crença em mestres é uma confissão de sua escravidão, pois apenas escravos têm mestres. Mude a sua concepção de si mesmo e você, sem o auxílio de mestres ou de qualquer outra pessoa, automaticamente transformará seu mundo de acordo com a mudança de sua própria concepção. No livro de Números está escrito que houve um tempo
onde os homens eram os seus próprios olhos como gafanhotos, e por causa dessa concepção, eles viram gigantes na terra. Isto hoje é tão verdadeiro para o homem quanto foi no dia em que foi isso escrito. O homem que tem de si mesmo, a concepção de um gafanhoto, automaticamente faz com que as condições que o cercam pareçam ser gigantes. E em sua cegueira, ele suplica aos mestres que o ajudem a lutar contra os seus problemas gigantes. Jesus tentou mostrar ao homem que a salvação do homem está dentro do próprio homem e o alertou para que não procurasse pelo Salvador em lugares ou pessoas. Se qualquer homem algum dia vier dizendo, procure aqui ou procure ali, não acredite nele, pois o reino de Deus está dentro de você. Mateus 24, versículo 23. Jesus não só se recusava a ser chamado como o grande mestre, ele também alertava seus seguidores: a ninguém saudeis pelo caminho, Lucas 10, versículo 4. Ele nos deixou claro que não devemos reconhecer nenhuma autoridade ou ser superior que não seja Deus o Pai. Jesus estabeleceu a identidade do Pai como a consciência de ser do homem. Eu e meu Pai somos um, mas meu Pai é maior do que eu. Eu sou um com tudo que eu sou consciente de ser. E eu sou maior do que tudo que eu sou consciente de ser. O Criador sempre é maior do que a sua criação. Nós somos a criação. Deus é o nosso Criador. Mas eu e meu Pai somos um. É isso. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. João 3, versículo 14. A serpente simboliza a atual concepção do homem sobre si mesmo, como um verme rastejante, vivendo no deserto da confusão humana. Assim como Moisés ergueu a si mesmo desta sua concepção de verme rastejante, ao descobrir a Deus sendo a sua consciência de ser. Eu sou, me enviou a vós. Do mesmo modo, você deve se erguer. E no dia em que você declarar, como fez Moisés, eu sou o que sou, neste dia, sua reivindicação florescerá no deserto. Sua consciência é o mestre que conjura todas as coisas, ao ser aquilo o que ele deseja conjurar. Este Senhor e Mestre que é você, pode e faz tudo o que você é consciente de ser, aparecer em seu mundo. Nenhum homem, manifestação, vem a mim, a não ser que o Pai dentro de mim o tenha trazido, e eu e o meu Pai somos um. Nós vamos ouvir muitas vezes, durante essa leitura, essa concepção. Nenhum homem vem a mim, a não ser que o Pai dentro de mim o tenha trazido. E eu e o meu Pai somos um. Porque sempre vai ser a concepção que eu levo ao meu pedido, a minha concepção até ao Criador, ele manifesta e traz para mim essa manifestação na minha vida. É sempre assim. Por isso que meu Pai é maior do que eu. Mas ele tem infinitas possibilidades. Você está constantemente atraindo para si tudo o que você é consciente de ser. Mude a sua concepção de si mesmo, de escravo para Cristo. É isso que é a consciência crística. Não se envergonhe de fazer esta reivindicação. Apenas diga: eu sou Cristo, e você fará as obras de Cristo. Por que Jesus Cristo? Porque ele tem a essência crística dentro dele. Porque o nome dele é Jesus de Nazaré.
em verdade vos digo, aquele que crê em mim, mas também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. João 14, versículo 12. Tende vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não viu como abuso declarar-se um com Deus. Filipenses 2, versículo 6. Jesus sabia que qualquer um que se atrevesse a se declarar como Cristo, automaticamente assumiria as capacidades para expressar as obras de sua concepção de Cristo. Jesus também sabia que o uso exclusivo deste princípio de expressão não foi dado a ele somente. Ele referia-se constantemente ao Pai no céu. Ele afirmou que suas obras não só iriam ser igualadas, mas que elas iriam ser superadas por aqueles homens que se atrevessem a se conceber como sendo maior do que ele, Jesus, concebeu-se ser. Tem passagens de Jesus que Jesus fala exatamente tudo o que eu faço, eu vou falar com a minha linguagem, né? Mas tudo o que eu faço, você pode fazer igual ou muito mais. Tem passagens, muitas passagens assim. Tudo depende do quê? Da sua concepção, da sua consciência de ser. Jesus, ao afirmar que ele e seu pai eram um, mas que seu pai era maior do que ele, revelou sua consciência. O pai sendo um com o que ele estava consciente de ser. Ele descobriu que o pai, ou a essência de sua consciência, é maior do que aquilo que ele, como Jesus, era consciente de ser. Você e a sua concepção de si mesmo são um, mas você sempre será maior do que qualquer concepção que você já teve ou que um dia terá sobre si mesmo. O homem não consegue fazer as obras de Jesus Cristo porque ele tenta realizá-las a partir de seu atual nível de consciência. Você nunca irá transcender suas realizações atuais através de sacrifício e de luta. Seu atual nível de consciência só irá ser transcendido quando você sobrepor o seu estado atual e então ascender a um nível superior. Você se eleva a um nível superior de consciência, direcionando a sua atenção para longe das suas atuais limitações e colocando-as sobre aquilo que você deseja ser. Não encare isso superficialmente como apenas ficar sonhando acordado ou como pensar de maneira fantasiosa, mas positivamente afirme-se ser e ter aquilo que você deseja. Eu sou isso sem sacrifício, sem dieta, sem truques, sem limitações. Tudo que se pede de você é que você aceite o seu desejo. Se você se atrever a reivindicá-lo, você irá expressá-lo. Medite sobre isso. Se houvesse uma pessoa entre vós que fechassem as portas do templo, assim, ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Afinal, não tenho em vós o menor prazer, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Malaquias 1, versículo 10. Nem pela força, nem pela violência, mas pelo poder do meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Está em Zacarias 4, versículo 6. Peça e vos será dado, buscai e encontrareis, batei e a porta se abrirá. Mateus 7, versículo 7. Todos que tendes sede, vinde às águas cristalinas, e vós, os que não tendes dinheiro nem recursos, vinde agora, comprai e comei. Sim, vinde, adquire vinho e leite sem pagamento e sem custos. Isaías 55, versículo 1. As obras estão finalizadas. Tudo o que é exigido de você é que você traga essas qualidades à expressão.
com essas afirmações, com essa afirmação. Eu sou isto, afirme-se. Ser o que você deseja ser e você o será. As expressões seguem as impressões, elas nunca antecedem. As provas daquilo que você é surgem após a afirmação daquilo que você é. Ela jamais precede. Deixe tudo e siga-me. É um duplo convite a você. Primeiro, é um convite para que você abandone completamente a todos os problemas. Segundo, é um convite para que você continue firme na afirmação de que você é aquilo que você deseja ser. Não seja como a mulher de Ló, em Gênesis 19, que ao olhar para trás, tornou-se uma pilha de sal, preservada em um passado morto. Seja como Ló, quem não olhou para trás, mas que manteve sua visão focada na terra prometida, naquilo que ele desejava. Faça isso e você vai descobrir que você encontrou o verdadeiro mestre, que torna visível o invisível através do comando eu sou. Fantástica essa leitura. Não temos o que comentar aqui, porque olha, eu leio esse livro e eu fico transbordando, assim. O que a gente pode fazer com todas essas informações que a gente recebeu agora? Olha quanta sabedoria que Neville Goddard trouxe para nós. Às vezes a gente poderia ler na Bíblia, assistir um sermão numa igreja e não ter essa profundidade de tudo isso que foi passado. Não devemos seguir a dois senhores, nós somos nosso próprio mestre. Existem pessoas, quando a gente fala iluminado, é porque ele já chegou nesse eu sou, ele já está ali adiante, mas eu não preciso seguir ele, porque eu também sou ele. Eu sou como todos, com todos aqui, com todos do planeta inteiro, assim como um grãozinho da Terra. Eu sou parte, eu sou tudo, e eu posso manifestar aquilo que eu desejo, basta o quê? Eu expressar e reivindicar isso. É tão simples. Aí eu lendo essa passagem, eu vejo como, às vezes eu escuto Bhagavan ou Krishnaji falando que a vida é simples. E é simples. É que a gente fica focado nos problemas, olhando para trás, almejando lá na frente, e não está fazendo o que é que precisa ser feito agora. Eu vou fazer, dá vontade de falar assim, ó, me veio, no meio dessa leitura, me veio assim, nossa, se eu fizesse uma igreja e lesse isso para um monte de pessoas, será que iriam acordar, né, e sair desse... Ai, parece que a gente vive como naquele filme Matrix mesmo, fica tudo se repetindo, todo mundo fazendo igual, todo mundo ali fazendo exatamente igual, não conseguindo enxergar. Se a gente faz uma igreja, nossa senhora, né? Lendo isso daqui, a gente, nossa, arrebenta de gente, né? E vão fazer o quê? Falar que você é o mestre. Não, não é isso. É muito profundo. O que eu posso passar de exercício para a gente fazer nessa leitura de hoje? Além da gente fazer esse eu sou que a gente faz como base, sempre a gente vai trabalhar ela como base, a gente começa a fazer uma lista do que você deseja. E aquilo que começa a ser mais focado, a gente começar a fazer uma lista desse para você fazer eu sou todas aquelas concepções, todas aquelas coisas que você deseja do seu coração. E não se envergonhar de falar ao Pai o que você deseja, porque Ele cria em você, Ele cria para manifestar para você aqui. Porque às vezes a gente tem vergonha de falar. Eu falei um exemplo muito besta na outra semana, quando eu fiz a leitura, daquela bolsa, da bolsa de 30 mil reais, que às vezes a gente quer e não tem coragem de falar, sabe? Mas é coisas assim. A gente pode ter tudo aquilo que já existe e pode criar ainda muito mais. É exatamente isso. Então, é fantástico isso. Acordar, gostaria de ter, assim, 1000 pessoas
ouvindo isso, todo mundo falando, meu Deus, olha que coisa boa que eu descobri agora. É isso que eu gostaria. E é tão difícil, que é como a gente recrutar exército mesmo. Eu, às vezes, me sinto assim, recrutando soldados para um exército, e ninguém quer ir para a guerra. E é uma guerra tão maravilhosa, que é uma guerra de libertação, não é uma guerra de aprisionamento. E é tão complicado a gente recrutar esses soldados para acordar para a vida e trazer mais despertar. Se todos nós acordarmos, o mundo ele realmente fica melhor, porque aí outras pessoas vão, por ressonância, vão vindo também para esse despertar. E aí não existe fome. O fome só existe porque nós concebemos isso, fazemos afirmações disso inconscientemente. A fome, a guerra, a dor, tudo. Jesus, quando ele ia curar um doente, ele falava que não sou eu que estou curando, é você. Você está se curando? Não. Obrigado, mestre, porque me curou. Não, foi você. É a sua fé. É a sua fé que cura. E é exatamente isso. Nossa, eu tô assim, transbordando aqui, minha vontade é pular. Olha, eu vou encerrar a nossa leitura de hoje. Gratidão imensa. Quem quiser acompanhar essa leitura, toda quarta-feira nós fazemos a leitura em grupo. Eu vou deixar o link, se alguém quiser comprar este livro, adquirir o livro, é uma obra fantástica, que é para a gente deixar realmente. Eu, apesar de eu ter optado por um Kindle, eu não quis abrir mão de ter este livro. Esse livro é fantástico. Então, ele é maravilhoso. Então, quem quiser adquirir, eu vou deixar um link, porque tem vários bônus direto com a Universo Livros, que eu vou deixar aqui, tá bom? Então, estou encerrando a gravação e na próxima quarta-feira faremos novamente a nossa leitura.